Olá pessoal, mais um vídeo aqui, série Legislação Educacional, aula 4, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, DCNEB. Aqui é a parte 5 dessa aula, porque a aula foi dividida em algumas partes, alguns vídeos menores, porque assim, a lei, as diretrizes, né, o DCNEB são vários artigos, várias alíneas, vários incisos, vários artigos, são 60 artigos, então fica muito cansativo a gente fazer uma leitura em um vídeo só. E para que a gente possa desenvolver bem, então a gente dividiu em partes, em etapas, tá bom? Então, aqui mais uma aula, professor Miro, canal Pensando Sociologicamente. Antes de mais nada, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos sempre pensando aqui a educação. Parte 5, vamos que vamos sem enrolação, hein? Capítulo 2, modalidades da educação básica. Nessa parte a gente vai falar das modalidades, que a gente sabe que temos aí 7 modalidades, depende do currículo de referência de alguns estados, tem 8 modalidades e com a alteração da LDB tem mais uma modalidade. Vamos falar do que diz respeito ao DCNEB, que é a Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica. Capítulo 2, Modalidades da Educação. Artigo 27. A cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino. Quais modalidades de ensino que estão aqui dispostas? Tá aqui, ó, de verde. E aí tem educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação à distância. Educação à distância. Ué, professor, você acabou de falar que são 7 modalidades, na DCNEB são 7. Então, o que está faltando aqui? Contamos correto? Contamos errado? Não, contamos certo. Então, a diretriz ela começa errando no caput desse artigo. Tá faltando quem aqui? A sétima. Qual que é a sétima? Que é a modalidade educação quilombola. Tem aqui lá na frente os artigos que referem-se à educação quilombola. Entretanto, na cabeça do artigo desse capítulo 2, eles acabaram deixando de lado. Teve um erro aqui, a educação. Então, realmente, são 7. E tem a educação quilombola, que nesse caso não está. Educação de jovens e adultos. 1. Educação especial. 2. Educação profissional e tecnológica. 3. Educação do campo. 4. Educação escolar indígena. 5. Educação à distância. 6. E tem mais um, hein? Vou dar de presente aqui, ó. Mais uma. Tem, professor, mais uma? Tem sim. Pessoal, essa outra modalidade, ela veio a partir da Lei 14.191 de 2001. Foi assinada pelo presidente Bolsonaro, a modalidade de educação 2021, modalidade de educação bilíngue de surdos, ó. Educação bilíngue de surdos. Ela entra na atualização da LDB. Então, assim, a Libras, né, a Língua Brasileira de Sinais, ela entra como primeira língua, o português escrito entra como segunda língua. Então, nesses casos, para educandos surdos, né, surdos ou com deficiência auditiva de alguma ordem, então é a modalidade bilíngue de surdos. Mas vamos esquecer tudo isso, fingir que a gente não viu. Segundo DCNEB, são essas 7 aqui. Vamos ver parte por parte para a gente gravar bem. Seção 1, Educação de Jovens e Adultos. A educação de jovens e adultos, a EJA ou EJA, destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a pessoa que não está naquela faixa etária, que é a considerada, porque a gente tem uma relação entre idade e série, que é uma relação de normalização, é uma relação normal de idade e série. Quando não estiver atendendo, estamos aí falando da educação de jovens e adultos. Parágrafo 1º. Cabe aos sistemas educativos viabilizar a oferta de cursos gratuitos aos jovens e aos adultos, proporcionando-lhes oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado, seus interesses, condição de vida e de trabalho, mediante cursos, exames, ações integradas e complementares entre si, estruturados em um projeto pedagógico próprio. É isso, é a modalidade educação de jovens e adultos.
Parágrafo 2º. Os cursos de EJA, preferencialmente tendo educação profissional articulada com a educação básica, ó, gravem bem esse termo, hein? Articulada. Porque quando a gente falar de educação profissional lá na frente, que é uma modalidade, a gente vai ter, né, 2 tipos de educação profissional, né? Depois a gente vai comentar sobre isso, que tem a ver com essa articulada aqui. Então, preferencialmente tendo educação profissional articulada, devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de quê? De currículo quanto de tempo e espaço. Uma boa pergunta para concurso, ó. A educação profissional, a educação da EJA, juntamente com a educação profissional articulada, ela tem que se pautar pelo quê? Flexibilidade apenas do currículo? Não. Tanto de currículo quanto de tempo e espaço. 1. Para que sejam o quê? Rompida a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de modo a permitir percursos individualizados e conteúdos significativos para os jovens e adultos. Então, assim, né, tem que levar em conta, né, o tempo, né, o espaço, essa flexibilidade para a educação desses jovens que estão aí cursando o EJA. Então, tem que levar em conta também o quê, né? Providos o suporte e atenção individuais às diferentes necessidades dos estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas. Então, devem pautar-se pela flexibilidade do currículo, tempo e espaço para que sejam o quê? Valorizada a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas, esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes. E para que sejam desenvolvida a agregação de competências para o trabalho. Então, sempre está ligadinho com o trabalho e a educação da EJA. E para que sejam o quê? Promovida a motivação e a orientação permanente dos estudantes, visando maior participação o quê? Nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho. 6. Para que sejam realizadas sistematicamente a formação continuada, destinada especificamente aos educadores de jovens e adultos. Então é isso, né? Tem que ter flexibilização, tem que ter um cuidado maior sobre essa modalidade, que é uma modalidade muito importante. Seção 2, outra modalidade que é deveras importante, está muito em pauta, está sendo discutida em algumas secretarias, alguns sistemas de ensino municipais, estaduais, câmaras de deputados falando sobre a matéria de educação especial. Câmara de Deputados falando sobre a matéria de educação especial, assembleias legislativas, ditos o que está acontecendo na cidade de Dourados, cidade de Campo Grande, enfim, e mais outras cidades aí. A educação especial com modalidade transversal a todos os níveis. Lembrando que a gente tem 2 níveis aí na educação, né? Sempre nos confundimos aí. São 2 níveis. O primeiro é da educação básica, o segundo nível é o ensino superior. Então, a educação especial, ela é transversal a esses níveis. Ela também vai ocorrer nas etapas, todas as etapas da educação básica, e também vai ocorrer em todas as modalidades de ensino. Então, esse artigo mata pau, hein? Porque se cair alguma coisa perguntando sobre a educação especial que leva em conta essa diretriz, ela já vai responder muita coisa que a gente possa ter em dúvida. Ah, vai ter educação especial no ensino superior? Vai. Ah, na modalidade quilombola, lá, né? No quilombo, tal. Na educação escolar quilombola, vai ter educação especial? Tem que ter. A educação escolar indígena que acontece lá na aldeia, sei lá, Jaguapiru, na aldeia Cachoeirinha, em Miranda, não sei. Vai ter modalidade de educação especial? Vai ter sim. Então, parágrafo 1º, os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação nas classes comuns do ensino regular. Então, aqui também responde já muitas dúvidas. E no atendimento educacional especializado. Complementar ou suplementar a escolarização, que ele é ofertado em salas de recursos multifuncionais e em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos. Então tem que ter atendimento em todo o sistema de ensino. Parágrafo 2º. Os sistemas e as escolas devem criar condições para que o professor da classe comum possa explorar as potencialidades de todos os estudantes,
adotando uma pedagogia o quê? Dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva. Então, o professor, né, deve levar em conta, né, essa pedagogia. E na interface, o professor do atendimento educacional especializado deve identificar habilidades, necessidades dos estudantes, organizar e orientar sobre os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade para a participação e aprendizagem dos estudantes. Por isso, né, precisamos desse professor de apoio educacional especializado. Parágrafo 3º. Na organização dessa modalidade, os sistemas de ensino devem observar as seguintes orientações fundamentais. Então, assim, em relação à modalidade de educação especial, temos algumas orientações. Inciso 1º. Inciso 1. O pleno acesso e a efetiva participação dos estudantes no ensino regular. Então, os sistemas de ensino devem observar o acesso e participação dos estudantes. Inciso 2. Deve levar em conta, observar o quê? A oferta do atendimento educacional especializado. Deve levar em conta a formação de professores para o atendimento educacional especializado e para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas. Os sistemas devem observar a participação da comunidade escolar e os sistemas devem observar o quê? A acessibilidade arquitetônica nas comunicações e informações, nos mobiliários e equipamentos e nos transportes. É isso, tem que dar tudo um suporte, é o que diz o parágrafo 3º da modalidade de educação especial. Seção 3, educação profissional e tecnológica. Falei que era uma modalidade de educação profissional. Artigo 30. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação. Integra também, aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais. Educação de jovens e adultos, educação especial, educação à distância, enfim. Então, a educação profissional ela tem que ser articulada. Artigo 31. Como modalidade da educação básica, a educação profissional e tecnológica ocorre na oferta de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e nos de educação profissional técnica de nível médio. Então vai ter alguns cursos aí ligados à formação ou inicial ou formação continuada ou qualificação para o trabalho. Artigo 32. A educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas seguintes formas. Atenção, caneta e papel, anotem, risquem, façam esquemas, circulem, que eu já vou colocar as duas na tela aqui para a gente verificar. Beleza? Vou colocar aqui só as duas. Ela tem a educação profissional técnica de nível médio, ela é desenvolvida nas duas formas aqui, nessas duas formas. Na primeira, articulada com o ensino médio, e essa articulada com o ensino médio, ela vai ter uma das formas, um tipo de articulação, e outro tipo de articulação. E a outra que não é articulada, que é a subsequente. Então, a primeira forma, articulada com o ensino médio, são duas. A integrada na mesma instituição. Então, por exemplo, quando tem uma educação do ensino médio, que você tem, ao mesmo tempo, um ensino profissional, a educação profissional e técnica, com a mesma matrícula, enfim, que o aluno vai fazer tudo junto. Por exemplo, alguns institutos profissionais, Instituto Federal, enfim. E você pode ter também articulado com o ensino médio concomitante, tá? Na mesma ou em distintas instituições. Então aqui pode ser na mesma instituição, como pode ser em outra. E você tem a outra forma, que é subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Isso aqui é muito comum, né? Quando a pessoa ela terminou os estudos e depois ela vai, de maneira subsequente, se matricular para a educação profissional. Então nós chamamos de subsequente. Vamos ver um pouquinho sobre a primeira, né, que é articulada. Parágrafo 1º. Os cursos articulados com o ensino médio, organizados na forma integrada, são cursos de matrícula única, uma matrícula só, que conduzem os educandos à habilitação profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da educação básica. Então,
O educando, ele vai ter uma certificação técnica, profissional, e também ele vai ter uma certificação de conclusão. Conclusão de quem? Do ensino médio, que é o modelo 19. Ao mesmo tempo, em uma matrícula só, forma integrada. A outra forma era concomitante. Vamos verificar o que quer dizer isso. Os cursos técnicos articulados com o ensino médio ofertados na forma concomitante com dupla matrícula e dupla certificação. Por que dupla matrícula e dupla certificação? Porque sim, né? Ó, a outra foi integrada, essa é concomitante. Vai ter duas matrículas o aluno e vai ter duas certificações, uma do ensino técnico e outra do ensino médio. Na mesma instituição, pode ocorrer? Pode. Aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Então, aqui é a mesma instituição. Pode ocorrer em instituições de ensino distintas. Então, o camarada faz na escola como um ensino médio, aí faz o curso em outra unidade de ensino, ou em outro instituto, ou escolas, né, privadas de ensino, enfim. Aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. E 3, em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, com planejamento e desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Então aqui tem que ter um convênio, ó. Beleza? Então pode ocorrer na mesma instituição, em instituições distintas, aproveitando-se oportunidades educacionais disponíveis, ou em instituições de ensino distintas por meio de convênio. Parágrafo 3º. São admitidas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio a organização e a estruturação em etapas que possibilitem qualificação profissional intermediária. O que quer dizer isso, né? Então, na verdade, fiz uma etapa de educação profissional e técnica. Então, eu tenho uma qualificação, né? Depois eu posso continuar, né, em outra etapa e assim sucessivamente. Parágrafo 4º. A educação profissional e tecnológica pode ser desenvolvida por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho, incluindo os programas e cursos de aprendizagem previstos na CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Então, essa educação profissional e tecnológica pode ter várias estratégias de educação continuada naqueles meios que a gente viu há pouco, em instituições especializadas ou também no ambiente de trabalho. A organização curricular da educação profissional e tecnológica por eixo tecnológico fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos. Artigo 34. Os conhecimentos e as habilidades adquiridas tanto nos cursos de educação profissional e tecnológica, como adquiridos na prática laboral, práticas de trabalho, pelos trabalhadores, podem ser objeto de avaliação, pode ser objeto de reconhecimento e pode ser objeto de certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. É isso, né? Os conhecimentos podem ser objetos aí e depois gerar uma certificação. Encerramos aí a educação profissional, agora a educação básica do campo, seção 4. Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população o quê? Rural, tem que lembrar? Tem que lembrar. Está previstas com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para 3 aspectos essenciais à organização da ação pedagógica. Então a gente vai ter aí esses 3 aspectos essenciais para a organização dessa ação pedagógica. Então gravem aí, educação do campo, 3 aspectos. Vamos vê-los. Primeiro aspecto, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. Então, metodologias apropriadas. Conteúdos também específicos. Orientação, outro aspecto, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Então, sei lá, o aluno é estudante, né, da região da Amazônia. Ele vai ter uma adequação do calendário ligado àquele contexto, às condições climáticas de lá. Não, ele
está nos Pampas, está no sul. Não, ele está na região do Pantanal. Então, ele vai ter ali ligado a essas orientações do calendário. Bom, e aí tem o terceiro aspecto, a adequação à natureza do trabalho da zona rural. Então, tem que estar ligado também com esse trabalho na zona rural. Então, metodologia apropriada, adequação ao calendário e adequação ao trabalho. A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam a diversidade, contemplam sua diversidade, em todos os aspectos, tais como diversidade social, cultural, política, econômica, de gênero, geração e etnia. Então não é só porque está no campo, a educação rural, que não leva em conta a diversidade, tem que levar em conta a diversidade sim. Formas de organização e metodologias pertinentes à realidade do campo devem ter acolhidas, como? Aí a gente vai ter essa forma, pedagogia da terra, pela qual se busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio da sustentabilidade. Coloquei de verdinho aqui. Para assegurar a preservação da vida das futuras gerações. E tem também a pedagogia da alternância, no qual o estudante participa concomitante e alternadamente de dois ambientes. Então aqui, essa pedagogia da terra está ligada aqui ao desenvolvimento sustentável. Nós chamaríamos hoje de, agroecologia aqui, ó. Agroecologia. Então está ligado a essa pedagogia da terra. A de baixo, pedagogia da alternância, está ligado ao trabalho e escola, na qual o estudante participa concomitantemente e alternadamente, ao mesmo tempo, e depois de maneira alternada, de dois ambientes e duas situações, né, de aprendizagem. O escolar, está de amarelo aqui, e o laboral. Supondo parceria educativa, em que ambas as partes são corresponsáveis pelo aprendizado e pela formação do estudante. Então, digamos que a escola está tratando ali sobre conhecimentos ligados àquela região. Tem que levar em conta a diversidade ao contexto. E aí temos aí uma usina, né, o setor de álcool. Então pode ter aprendizagem na escola e pode ter também aprendizagem na usina, né, ou algo que está ligado ao laboral. Então a gente pode também ter a Embrapa fazendo aí, por meio do trabalho, ensinamentos e conhecimentos, né, que é uma educação, é um aprendizado. E também a aprendizagem na escola. Então, só são exemplos, pessoal. Depende da região, depende do contexto. Educação escolar indígena. Educação escolar indígena estava posto lá na cabeça do artigo, lá no início. A educação escolar indígena ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, tem que ser terra indígena, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito às especificidades étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação específica no seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação brasileira. Então aqui a educação escolar indígena, né, tem que respeitar o que é as etnias, a própria cultura, as especificidades. Então a gente está chamando de educação intercultural. Parágrafo único, olha lá. Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, então vou grifar aqui, ó, estruturação e o quê? Na estrutura e no funcionamento. É reconhecida a sua condição de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprio, com ensino intercultural e bilíngue. Professor, a educação bilíngue só ocorre, né, no aprendizado de inglês e espanhol? Não. A educação bilíngue é só no aprendizado de Libras? Não. A educação da modalidade escolar indígena, ela também tem essa condição de ensino intercultural e bilíngue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Então, primeiramente, aprender a língua materna e depois aprender a língua portuguesa. Artigo 38. Na organização de escola indígena deve ser considerada o quê? A participação da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como suas estruturas sociais, suas práticas socioculturais e religiosas. Tem que levar em conta a chefia, a religião, a cultura ali, né? A organização indígena, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem, suas atividades econômicas, edificação de escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas, uso de materiais didáticos pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural
de cada povo indígena. Então, respeitando, né? Educação à distância, penúltima, hein? Tá quase, depois vai faltar quilombola. Educação à distância. A modalidade de educação à distância caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, que são o que? As TICs. TICs, né? Tecnologias de informação e comunicação, que também hoje a gente pode falar TEDx. Tecnologias digitais da informação e comunicação. Com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, a grande questão está aqui, ó. Elas ajudam nesse tempo, nesse local diverso. Por isso é o nome Educação à Distância. Artigo 40. O credenciamento para oferta de cursos e programas de educação de jovens e adultos, de educação especial ou de educação profissional técnica de nível médio e tecnológica, na modalidade à distância, compete aos sistemas estaduais de ensino. Olha, essa é uma pergunta que eu colocaria na prova de concurso, hein? Se eu fosse aí do banco de questões, eu falava, vou pegar a galera com essa aqui. Atendidas a regulamentação federal e as normas complementares desses sistemas. Como que eu perguntaria? Como que a gente pode ter questões, né, relacionadas a esse tema da modalidade de educação à distância? Pode estar perguntando assim, ó, na modalidade de educação à distância, né, o credenciamento para oferta desse programa de curso à distância é de responsabilidade a qual sistema de ensino? Aí vai estar lá o sistema municipal, estadual, sistema federal, sistema privado. Vão inventar, né? Então tem que ser sistema estadual de ensino. Já gravem aí. Educação escolar quilombola está acabando. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade, bem parecida aqui com a indígena, e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Então tem que ter o quê? Uma pedagogia própria, respeito a essa especificidade étnico-cultural. Última leitura, parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, ó, estruturação, funcionamento das escolas quilombolas, bem como nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a diversidade cultural. É isso. Grifem aí. Pode ser questão? Pode. Essa questão pode cair em verdadeiro e falso. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve levar em conta o que? A diversidade cultural. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É isso. Então, valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Estude, se prepare, atualize, faça esquemas, grifem, escrevam, façam simulados, façam testes. E assim a gente vai sempre nos ajudando aqui. Forte abraço, vamos sempre pensando a educação, a sociedade e a complexidade do real. Valeu!